22 de agosto de 2016. Brasil encerra a Olimpíada do Rio com o melhor desempenho no quadro de medalhas em todos os tempos. Tite convoca a seleção principal para eliminatórias com 7 campeões olímpicos. Apesar de ter ficado 2 vezes na frente do placar, Palmeiras tropeça na Ponte Preta, mas mantém a liderança do Brasileirão. Santos perde de virada para o Coritiba e pode terminar rodada fora do G4. São Paulo fica no empate com o Internacional na estreia de Ricardo Gomes. Rodrigo Caio, convocado pelo técnico Tite, deve ser a novidade do São Paulo, quarta-feira contra o Juventude, na estreia da Copa do Brasil. E ainda, tudo sobre o confronto entre Corinthians e Vitória hoje em Itaquera. Os gols do final de semana e os destaques do último dia de competições na Olimpíada. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando de seleção brasileira. Depois do inédito ouro olímpico conquistado pela equipe sub-23, hoje foi a vez da seleção principal ser convocada para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, que acontecem nos dias 1º e 6 de setembro. Na primeira lista do técnico Tite, chamaram a atenção os nomes de 7 medalhistas olímpicos e de jogadores que trabalharam com ele no Coringão. Já era esperado, né? Aqui, ó, Rogerinho, confira os nomes. Goleiros, Alisson da Roma, Marcelo Grohe do Grêmio e o campeão olímpico Everton do Atlético Paranaense. Zagueiros, Gil do Shandong Luneng, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Miranda da Inter de Milão e Rodrigo Caio do São Paulo. Nas laterais, a primeira novidade, Wagner do Corinthians, Daniel Alves da Juventus, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Marcelo do Real Madrid. No meio de campo, Rafael Carioca do Atlético Mineiro é a surpresa e Paulinho do Guangzhou Evergrande recebe outra oportunidade. Eles juntam-se a Giuliano do Zenit, Lucas Lima do Santos, Felipe Coutinho do Liverpool, Renato Augusto do Beijing Guan e William do Chelsea. No ataque, Gabriel Barbosa do Santos e o xará Gabriel Jesus do Palmeiras voltam a vestir amarelinha. Tyson do Shakhtar também foi convocado, além de Neymar do Barcelona. A convocação é para os próximos 2 jogos. Eu não quero ser o otimista irresponsável, nem o pessimista que fica só olhando o lado negativo, mas eu tenho que olhar o fato real. Nós estamos no momento não classificados para a Copa do Mundo, com a busca de crescimento e nos classificarmos. A partir daí surge uma nova etapa. E esse acompanhamento dentro de todo o nosso trabalho foi avaliar o momento real de cada um. Então, essa convocação ela é para esses 2 jogos, no melhor momento de cada atleta. Ser justo nesse aspecto, mesmo assim, é inevitável, é humano alguma coisa sair. Mas o pensamento é para esses 2 próximos jogos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, aí a primeira lista de convocados do Tite. Você vê aí, tem 7 nomes da seleção olímpica, mas 4 deles apenas abaixo dos 23 anos, né? Que é o Marquinhos, o Gabriel Jesus, o Gabigol. Está faltando um que me fugiu agora. O Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, exatamente. Aí você tem o Renato Augusto, que já trabalhou com o Tite, também já estava na seleção. Você tem o Neymar, que é o principal jogador dessa seleção. E o Everton foi chamado às pressas e acabou brilhando na decisão por pênaltis contra a Alemanha. E aí algumas caras novas, como o Paulinho, que está voltando, o Rafael Carioca do Atlético Mineiro, o próprio Giuliano do Grêmio. Mas são bons jogadores, não foge muito daquilo que a seleção brasileira tem de melhor para escalar. Não vejo assim nenhum grande nome fora da seleção. Já foi a época em que nós tínhamos vários craques, vários jogadores. Hoje é uma lista com bons atletas e um fora de série, entre aspas, que é o Neymar, que é o jogador que está no Barcelona e chegou até a brigar pelo título de melhor jogador do mundo.
Fora o Neymar, é isso, é uma seleção, o Tite tenta dar corpo a esse time, diferentemente do Corinthians, quando ele trabalhou e podia treinar todos os dias, implantar um esquema. Por isso até que eu não acreditei tanto no sucesso do Tite na seleção, por falta justamente do tempo. Ele chama o jogador para treinar, fazer 2 treinos e já jogar. Então vai levar um tempo realmente para a seleção ganhar aquela cara, aquela personalidade que o Corinthians, por exemplo, demonstrou na conquista do título brasileiro do ano passado. Flávio. Bom, boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Qualquer lista que se faça, nós teremos 80% todo mundo fazendo. Todo mundo. O Celso, Michele, eu, qualquer um dos nossos amigos que estão como cameraman, João Batista, qualquer um. 80% são nomes iguais. Alguns são preferências individuais. Então, por que o Tyson? Porque ele jogou com o Tite no tempo do Inter. O Juliano, que ele gosta, o jogador Paulinho. que ele gosta. Paulinho. Tá certo, tá errado? É preferência do técnico. É a confiança dele. O técnico tem confiança. E isso, rapidamente, o Tite vai virar burro e teimoso. Isso é normal. Sim. Quando o técnico está na seleção, porque há um engano aqui no Brasil que todo mundo acha que entende de futebol. Quando, na verdade, eu não sei se nós temos 5, 6 pessoas que entendem verdadeiramente, inclusive os treinadores. A gente tem uma deficiência muito grande de conhecimento de futebol, de estudo de futebol e tal. Então, todo mundo acha que entende e aí todo mundo se vê no direito de dar palpite. Especialmente se o Brasil não for bem nas 2 próximas partidas, que é o normal. Claro. Perder no Equador é a coisa mais normal do mundo. E tiveram a inteligência, a genialidade de levar o jogo com a Colômbia para Manaus. Ou seja, deram toda a condição para a Colômbia ser favorecida. Sim. O Brasil vai treinar num frio terrível em Teresópolis. Aí vai viajar pra caramba para chegar em Manaus. A Colômbia sai de Bogotá mais perto e na mesma temperatura onde vai ser o jogo. Né? Se é a seleção de Portugal, os caras dizem, e tal. Então, quer dizer, deram toda a condição para o adversário. Então, se o Brasil tiver dificuldade nesses jogos, o que é natural, podem ter certeza que o Tite já vira burro e teimoso. Na verdade, ele é o melhor treinador que o Brasil tem, foi escolhido quase que por unanimidade e tem as ideias dele que ele vai tentar colocar à medida que o tempo passa. Mas a geração é ruim, é uma safra ruim. E o Brasil corre risco de não ir para fora. Mas isso de Teresópolis já tinha que ser a primeira coisa para mudar para esse jogo. Mas não tem jeito, são interesses. Manaus está lá, construir um baita estádio numa Copa do Mundo. Lá. Não tem campeonato forte, não tem time quente, então é negócio. Negócio, a CBF vai ganhar alguma coisa. A seleção, do ponto de vista técnico, perde. Mas a CBF ganha em mandar o jogo para lá, com certeza. Bom, é o seguinte, vote na enquete que está no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber, você gostou da primeira convocação de Tite na seleção brasileira? Yes or no, Celso Cardoso? Sim, como o Flávio falou, eu não faria muito diferente, não. Acho que 80% Quem da minha lista. Quem que você colocaria diferente? Deixa eu pensar um pouquinho agora. Então pensa, Flávio, gostou? O Neymar e o resto que vier dá na mesma, não muda muito não. Eu talvez colocasse o Oscar, que eu gosto muito, embora não seja numa grande fase. É um detalhe, é gosto, não muda grande coisa não. Tá bom. Mas gostei, acho que o Tite fez o que ele tinha que fazer, ele convocou o time dele. Olha o Tite aqui, olha o Tite aqui. Aqui o Tite. Pronto. Boa sorte, meu amigo. Resultado sai no final do programa de hoje. Pena que ele não estava na seleção, porque já ia ter uma medalha olímpica, né? Bom, quem sabe a presença de 7 campeões olímpicos não deliga também na equipe principal. Fato é que no sábado os garotos do Brasil fizeram a torcida que lotou o Maracanã explodir de alegria com a conquista da sonhada medalha de ouro no futebol. O Maracanã, completamente lotado, aguardava ansiosamente a tão sonhada medalha de ouro no futebol para o Brasil. No gramado, os donos da casa estavam prestes a encarar a Alemanha, algoz do fatídico 7-1 na Copa do Mundo. E os adversários mostraram que queriam mais uma vez acabar com a festa logo no começo do jogo. Aos 26 minutos, Neymar cobrou falta com perfeição e contou ao mundo inteiro onde ele estava. Etapa final, aos 14 minutos, Meyer recebeu de Toljan e com toda a calma empatou o jogo. Gol da Alemanha. Em
empate em 1-1 no tempo normal, mesmo placar nos 30 minutos de prorrogação, e a decisão do ouro inédito foi para os pênaltis. Na primeira cobrança, Ginger cobrou bem, o Everton acertou o canto, mas não conseguiu defender. Renato Augusto marcou o primeiro do Brasil. A calma dos alemães contrastava com o nervosismo brasileiro, mas Gnabry também fez o dele. Marquinhos voltou a deixar a disputa de pênaltis empatada. Brandt colocou novamente os europeus à frente no placar, 3-2. Rafinha chutou com perfeição. Bola de um lado, goleiro do outro. Sueli fez o 4º gol alemão. Luan também não desperdiçou a cobrança. Foi aí que brilhou a estrela do goleiro Everton. Petersen chutou forte, mas o camisa 1 brasileiro defendeu. A decisão estava nos pés de Neymar, logo ele, tão criticado durante toda a campanha olímpica. O capitão beijou a bola, tomou distância e fez o Maracanã comemorar como há muito tempo não comemorava. Brasil, campeão olímpico de futebol. A tão sonhada medalha dourada agora está no lugar certo, lado a lado com a camisa amarelinha. Pelo menos acaba essa ladainha, né? De que o Brasil jamais conquistou ouro olímpico. Blá, blá, demais, blá. amei! Não faz fala nem furo. Não, eu sei, mas existia, né? Pelo menos agora que o tiver jovem não tem esse peso, essa coisa de que, sabe? Você sabe que a CBF colocou demais, uma gente. medalha gigante no edifício José Maria Marim, Mas pegando para ela os méritos. Pois é, mas para mim não é nenhuma surpresa. Só falta falar agora que vingou a Copa do Mundo porque derrotou a Alemanha. O jogo, a Alemanha dominou o jogo, taticamente, Sim, longe. Não esqueçam que era a Alemanha sub-23 com 4 reservas, aí o Bender se machucou, ficou com 5 Mas o reservas. nosso Brasil também não é o Brasil. Assim, claro que é. O Podia ter de melhor, tudo titular. Não tinha um jogador do Bayern de 3. Munique. Não tinha um jogador do Bayern de Munique, nenhum. Que é a nenhum. base Se a pessoa citar da Toni seleção. Kroos, Alemanha, gente. se a pessoa citar Toni Kroos, citar Thomas Müller, aí a conversa mudava. Mas de qualquer forma, ficou claro que taticamente a Alemanha tem uma definição de jogo que o Brasil não tem. Como é que o Brasil ganhou o jogo? Com a trave, 3 bolas na trave, e a individualidade. O Neymar criou a jogada, fez o gol. E aí depois segurou e o Everton fez a defesa do pênalti. Escrevi isso no meu blog. Então, tudo bem, resolvido. Ficou a medalha de ouro para quem achava que é importante. Acho que para mim não faz fala nem fundo, não muda nada. O futebol brasileiro está começando uma nova etapa e é bom que ele crie um jeito de jogar, uma estratégia de jogo e faça um trabalho competente que a CBF não tem capacidade para fazer, essa gente que está lá não tem nem seriedade para isso. E que essa medalha não macule, não dê a impressão que está tudo bem, que não está tudo bem. A diferença para mim é muito clara, Flávio. Um time que tem um padrão tático, que joga bola, toca com consciência, com tranquilidade, e um outro time que tenta resolver na base da individualidade, nas jogadas individuais, na base do talento individual. E para se formar um time, leva tempo. Espero que o Tite consiga fazer isso. Ai, a gente ganhou, gente. Foi maravilhoso. Na sexta-feira, nós contamos aqui no Gazeta Esportiva a história do lutador de taekwondo Michael de Andrade e nós mostramos que ele poderia subir ao pódio e ele conseguiu. O bronze conquistado pelo mineiro é um dos destaques do nosso último giro olímpico e quem também fez bonito no finalzinho das disputas foi o vôlei de quadra masculino, que de time desacreditado engrenou na fase final, igual o time da seleção brasileira masculina, e conquistou mais uma medalha de ouro para o nosso Brasilzão. No Maracanãzinho, a nossa seleção masculina de vôlei atropelou a Itália, algoz da equipe brasileira na fase de grupos. Os comandados de Bernardinho venceram a grande final diante dos europeus por 3-0, parciais de 25-22, 28-26 e 26-24. Com a vitória, o Brasil entrou para o seleto hall de equipes com 3 medalhas de ouro, igualando os Estados Unidos e a extinta União Soviética.
O taekwondo também levou o Brasil ao pódio neste final de semana. Na noite de sábado, o mineiro Maicon de Andrade surpreendeu e assegurou o bronze na categoria acima de 80 quilos. Na final do basquete masculino, Kevin Durant deu mais um show, anotou 30 pontos e liderou os Estados Unidos na vitória para cima da Sérvia. Coincidência ou não, a diferença no placar da grande decisão foi justamente de 30 pontos a favor dos americanos, que fecharam a partida por 96-66. Com o título no Rio de Janeiro, o basquete dos Estados Unidos chegou à expressiva marca de 15 medalhas de ouro em Olimpíadas. Destaque para Carmelo Anthony, que se tornou o primeiro americano tricampeão olímpico na modalidade, e para o técnico Mike Krzyzewski, que se despede do cargo com uma invencibilidade de 76 jogos. Passou muito rápido, né, gente, essa Olimpíada. E assim como na abertura, na cerimônia de abertura, a festa de encerramento dos Jogos teve como um dos destaques a celebração da cultura brasileira. Outro ponto alto da noite no Maracanã foi a passagem do bastão para Tóquio, próxima sede dos Jogos. Veja o que de melhor aconteceu. O comitê organizador da Rio 2016 deu mais um espetáculo na cerimônia de encerramento dos Jogos realizada na noite deste domingo no estádio do Maracanã. Assim como na abertura, o público foi brindado com um show que aliou beleza, criatividade e muita emoção. A brasilidade foi festejada em toda a diversidade, com referências aos bonecos de barro do mestre Vitalino, as rendas típicas do Nordeste, apresentação de frevo, entre outras manifestações regionais. A cultura contemporânea também teve espaço com participação do Grupo Corpo, coreografando música de Tom Zé. A chama olímpica foi apagada por uma chuva cenográfica, enquanto a cantora Mariene de Castro interpretava a música Chovendo na Roseira, de Tom Jobim, em mais um momento marcante da cerimônia. E na hora de marcar a passagem de bastão para Tóquio, cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2020, os japoneses não ficaram para trás. O primeiro-ministro Shinzo Abe encarnou o personagem dos videogames Super Mario para apresentar uma pequena amostra do que a Terra do Sol nascente está preparando para a próxima Olimpíada. Mas como não poderia deixar de ser, o espetáculo foi encerrado com os brasileiros mostrando aquilo que sabem fazer de melhor. Encantar o mundo não só com as belezas naturais, mas principalmente com a riqueza cultural do país. Foi uma bela festa mesmo. Até em termos de festa, foi até melhor do que da Copa do Mundo, a festa de abertura da Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi a minha festa de aniversário, pô. Tô louco. E foi num botequim muito melhor. Foi muito melhor, foi uma bela festa. E assim como aconteceu na Copa do Mundo, havia muitas dúvidas em relação à capacidade do Brasil de organizar um grande evento. Assim como aconteceu na Copa, também teve um problema aqui e acolá, mas mostrou que é capaz. E aí vem a questão, que se o brasileiro mudar um pouquinho o comportamento dessa história de deixar tudo para a última hora, de fazer no improviso, de focar realmente nos prazos e apostar na sua capacidade de realizar, é capaz sim. Acho que esse é o maior ensinamento e o maior legado dos Jogos Olímpicos. O Brasil tem problemas na área econômica, tem problemas na área política, tem problemas na área da segurança. Os problemas continuam os mesmos. Mas a realização de jogos como esse mostra que o Brasil tem capacidade de mudar, desde que exista esse desejo. E exista também na população a cobrança de que se faça, como se cobrou na Copa do Mundo, padrão FIFA. Simples assim, acho que os jogos foram um sucesso, a cobertura também dos jogos foi muito bacana, a tal ponto que existe uma ressaca hoje. Poxa vida, você liga a televisão, não tem nenhum jogo para você acompanhar, para você ver, nada. Tô mal, eu tô mal. Sabe, leva um tempo para você, é como se fosse um luto, porque você vive um momento
mágico, entre aspas, com o esporte de todos os cantos, pessoas que antes eram ligadas no futebol, apoiando o vôlei, vibrando com o judô, com salto, com vara, enfim. N possibilidades de esporte que adormecem quando não acontecem os jogos. E de repente você vê que não é uma questão de público não gostar. É uma questão de falta de promoção desses jogos. É verdade. Então, se houver uma, sabedoria na exibição desses jogos, desses esportes, você populariza ainda mais e acaba angariando novos fãs e, quem sabe, também novos campeões, novos atletas. Outra coisa também que eu acho que fica de legado, Flávio, a gente viu muita gente que veio das comunidades, das favelas, que tiveram a oportunidade, agarraram e se tornaram campeões. Então, poxa vida, né? Investe um pouquinho mais na periferia para que esses jovens tenham a possibilidade de encontrar no esporte uma saída por uma vida melhor. Você está falando do Brasil, né? Sim, do Brasil. Tá. Eu acho que vai continuar a monocultura, que as pessoas não têm o menor saco para ver os outros esportes e que o pessoal viu porque gosta de tirar selfie, de participar, que era modinha, era isso aí. Tenta fazer um programa de taekwondo, de futebol feminino, de vôlei, não vai acontecer nada, as pessoas gostam de futebol. Agora, o vôlei as pessoas até acompanham bastante. Na hora de tirar selfie, todo mundo vai, então encheu o estádio. Faz a semana que vem um torneio de vôlei, um torneio de taekwondo, de tem canoagem, que começar aos poucos. Para ver o que acontece. Mas é a história do selfie, da modinha, de não sei o quê. E a organização foi legal, ainda bem, eu fiquei muito feliz que não teve nenhum ataque terrorista, tinha aquela coisa que todos falaram, mas não podemos esquecer que a organização ela é feita pelo COI, a transmissão é feita pelo COI, como a Copa do Mundo é feita pela FIFA, que são órgãos sujos, imundos, mas que são competentes. Então, o Brasil não fez feio, foi legal, bacana, tudo bem, mas para por aí também. Agora vai aparecer uma conta terrível, que roubaram pra cacete, e vamos continuar na nossa realidade. Futebol, 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 porque é o que a gente gosta, o que a gente faz e o que a gente quer fazer. No dia que eu for numa maternidade e ver uma canoinha ou uma redezinha de vôlei, em vez da camisa do Palmeiras, São Paulo e Corinthians, podemos pensar. Mas eu acho que as pessoas não gostam, não é porque elas não assistem, elas não têm essa oportunidade. Assistem, porque se você puser no ar, eles não vão ver. Agora, nós já tivemos várias experiências de rádios e TVs que quiseram ser poliesportivas, todas quebraram. As pessoas querem saber. Não podemos confundir o momento de modinha, que todo mundo queria falar que viu, comentar no boteco sobre os jogos, tal, não sei o quê, com a realidade. Eu acho que é o momento de tentar ter futebol feminino nos clubes, por exemplo. Eu acho que, na verdade, não é só isso, não é só a transmissão. Você tem que associar a transmissão à valorização do evento. Nós somos incapazes, nesse sentido, de valorizar o próprio Campeonato Brasileiro, que é o nosso principal produto. Mas ele vai sozinho. Ele começa na hora errada, ele começa num momento, no calendário totalmente torto. Eu não acho que a gente... Vamos supor que a gente resolva fazer aqui na Gazeta um monte de outros esportes. Quebra, não vende. Não tem, o público não quer isso. O público é futeboleiro. E agora, modinha, selfie, tal, todo mundo conversando. Era o tema, era a moda. E deu, é a moda, acabou. Daqui a 4 anos a gente volta a falar desse tema. Quando aparecer em Tóquio, é modinha outra vez e tal. Não acredito em mudança nenhuma. Tomara que eu esteja errado. Mas olha, pelo que eu vi até hoje, todas as tentativas de se fazer qualquer coisa que não seja futebol, nada funcionou. Porque o Brasil é futebol. Nós temos que mudar isso. Temos que investir em outros esportes, pelo bem da nossa juventude e da nossa nação. Você arrisca? Não, acho que prefiro ficar fazendo futebol. Tem que disseminar a nossa cultura, tem que ter futebol feminino, tem que investir no vôlei, até para dar oportunidade para os jovens. Se não tivesse lá alguém que fizesse lá a ONG no judô, nós não teríamos uma Rafaela Silva. Não teria a Rafaela. Não teria um canoísta campeão com 3 medalhas. Isso é acidente. Você acha que não tem nenhum nadador no Tocantins, no Amazonas, na beira de São Francisco? Isso não existe. O Brasil é um país de acaso. Você acha que o Isaquias foi planejado? Foi acaso. Não foi, mas... É sempre acaso, é sempre por acaso. Mas eu digo, quando você cria a oportunidade, a possibilidade de você extrair daí, fazer um trabalho sério. Isso não é Brasil. Bom, isso não é Brasil. Por isso que eu falei, você está falando do Brasil? Isso não é Brasil. Vamos ver pela última vez aqui no Gazeta Esportiva como que foi o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos. Não, João, última vez hoje, Estados Unidos ficaram em último lugar, brincadeira, em primeiro lugar com folga, precisa falar, 46 medalhas de ouro, 37 de prata, 38 de bronze, 121 medalhas no total.
Grã-Bretanha conseguiu um surpreendente segundo lugar, porque tiraram a Rússia, né? 27 ouro, 23 prata e 17 bronze, 67 medalhas no total. A China ficou com a terceira posição, aí sim, 26 medalhas de ouro, 18 de prata, 26 de bronze, total de 70 medalhas. O Brasil encerrou a participação com a melhor campanha na história, 13ª posição, 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 6 de bronze, total de 19 subidas ao pódio para os atletas brasileiros. E o COI realmente esperava o quê? 26, 28 medalhas? O COB esperava 27 medalhas. Que é ridículo. Bem abaixo. Uma campanha ridícula pelo tamanho da população e pelo dinheiro que custa o esporte. E roubam e ficam no meio do caminho, mas é vergonhoso. Olha a população do Brasil, vê quanto custa cada medalha do Brasil e quanto custa cada medalha americana. Vergonhoso. É porque roubam. Foi muito abaixo daquilo. Mas é o Brasil, vai fazer o quê? É isso? Vai mudar? Não vai mudar. Vamos continuar sendo boleiros. Roubam? Sim. Campeonato Brasileiro, o líder Palmeiras perdeu uma boa chance de disparar na ponta. O Verdão chegou a estar 2 vezes na frente da Ponte Preta em casa, mas em 2 vacilos defensivos viu a Macaca empatar. Veja em detalhes na reportagem de Fernando Gavini. Se tem um time que não teme o caldeirão do Allianz Parque, este é a Ponte Preta. A defesa cara a cara de Jailson no chute de Wellington Paulista foi o cartão de visitas da Macaca. Estava na cara que seria difícil vencer como queria o Palmeiras para manter a vantagem na liderança. Por isso, nada de perder chance. Quando Roger Guedes clareia a jogada pela direita, Rafael Marques bota para dentro. 1-0. Mesmo atrás no placar, a Ponte Preta continuava abusada. Prova disso foi a jogada de Cleison, que terminou na grande defesa de Jailson. A homenagem no intervalo ao medalha de ouro Gabriel Jesus serviu de inspiração. E o Verdão voltou com tudo no segundo tempo. Quando parecia que finalmente o Palmeiras teria o apetite necessário para vencer, a bobeira da zaga deixou o Wellington Paulista sozinho para empatar. Osso duro de roer mesmo essa Ponte Preta, hein? Mãos à obra então para tentar vencer. Mas com a Aranha pegando desse jeito não dá. Mas quando ele bobeou e saiu mal do gol, Rafael Marques ajeitou para Thiago Martins fazer 2-1. Vitória garantida? Nada disso. Cuca até colocou o Thiago Santos no lugar de Roger Guedes para garanti-la. Mas no contra-ataque, William Potker tratou de empatar e manter a invencibilidade da Ponte Preta no Allianz Parque. O resultado foi meio ingrato pra gente, porque sair na frente 2 vezes e deixar os caras empatar é complicado. Mas a gente continua na briga, tem que valorizar esse ponto aí que mantém a gente na liderança. Mesmo perdendo o jogo, a gente não se desesperou, tentou tocar, tentou fazer um bom jogo, mesmo com a pressão do Palmeiras, com a força toda que tem a qualidade do Palmeiras. A gente tentou jogar futebol e no momento que a gente viu que o empate servia, a gente tentou segurar. Apesar do empate, o Palmeiras continua na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, mas viu a diferença para os seus principais concorrentes diminuir. A partir de agora, o Verdão terá 5 rodadas decisivas para as suas pretensões. Vai enfrentar na sequência o Fluminense em Brasília, o São Paulo em casa, o Grêmio em Porto Alegre, o Flamengo aqui no Allianz e o Corinthians em Itaquera. Qual jogo que não é duro, cara? Não tem jogo fácil nesse campeonato, é um campeonato muito equilibrado. É o que vai definir, acho que o campeonato agora, nesse meio agora. Então nesses 5 jogos aí tentar 5 vitórias, a gente está em busca do título. Então é confronto direto com esses times. Eu diria, claro que não tem precisão matemática, mas se o Palmeiras vai ser 4 desses jogos aí, vai ser campeão brasileiro, não tem a menor dúvida. Não tem como. Você pega Flamengo, você pega Grêmio, você pega Corinthians, você pega São Paulo, pega Fluminense fora, que é o que está mais fraco aí. Agora, eu acredito, Flávio, que no futebol, na maioria das vezes, obviamente, tem zebras, o melhor vence o pior, ponto. Mas a Ponte Preta é uma
é uma pedra no sapato. Eu também concordo com isso. Tanto que nos últimos 4 jogos, 3 vezes a Ponte ganhou e uma deu empate. E eu não vou discordar de palmeirense hoje, porque o freguês tem razão e a gente tem que respeitar o freguês. E eu respeito. 3 jogos, 4 jogos, 3 vitórias. 3 vitórias da Ponte e um empate. O melhor ganha. Tá vendo? Tá. Nem mesmo um gol do artilheiro Ricardo Oliveira foi suficiente para evitar a derrota de virada do Santos para o Coritiba no Couto Pereira. Veja os gols. No Couto Pereira, João Carlos atrasou mal e Ricardo Oliveira fez Santos 1, Coritiba 0. O empate do Coxa veio com Kleber Gladiador, aproveitando o rebote de Vanderlei. Quando tudo parecia resolvido, Iago acertou esse chute sensacional e virou a partida para os donos da casa. Final, Santos 1, Coritiba 2. Gostou desse uniforme do Santos, Celso? Rapidinho. Sim ou não? Sim. Ok. Na estreia do técnico Ricardo Gomes, o São Paulo sofreu para empatar com o Internacional em 1-1, no jogo que teve um pênalti desperdiçado pelo meio-campista Valdívia aos 45 do segundo tempo. No Beira-Rio, Hudson foi derrubado dentro da área por Paulão. Pênalti a favor do São Paulo diante do Internacional. Cueva correu para a bola e fez 1-0 tricolor. Depois do intervalo, Hernando tentou de cabeça, a bola desviou em Mena e foi parar no fundo da rede. O Inter teve a chance da virada neste pênalti, mas o garoto Valdívia chutou para fora. E ficou assim, São Paulo 1, Internacional 1. Nosso primeiro tempo foi melhor. Melhor, mesmo assim, no primeiro chute no gol, com acho que 29 ou 30 minutos. Tá? Entramos bem defensivamente, mas não estava o jogo não estava fluindo. E depois o Inter cresceu e tomou conta do jogo. Tá? Isso foi a realidade. Nós não tivemos nenhuma possibilidade de aumentar. Não foi o segundo tempo que eu esperava. O jogo não foi bonito. Tá? Não é jogo do futebol brasileiro. Tá? A quantidade de laterais forçados, mas eles tinham essa premissa de ganhar na raça, né? E quase conseguiram. Beleza, Flávio. E mais 6 jogos movimentaram a 21ª rodada do Brasileirão. Veja os gols. No Independência, Gilson de pênalti fez a América Mineiro 1, Chapecoense 0. Depois do intervalo, Lucas Gomes de cabeça deixou tudo igual em Belo Horizonte. Quando o jogo parecia definido, Alisson já aos 46 minutos marcou contra e deu a vitória à Chape de virada por 2-1. Também no Independência, só que ontem pela manhã, o Galo venceu o duelo dos Atléticos diante do Furacão. Robinho de pênalti marcou o único gol da partida. Em Juiz de Fora, o Botafogo abriu logo 2-0 para cima do Sport, graças às 2 oportunidades aproveitadas pelo atacante Sassá. No último minuto de jogo, Camilo ainda achou tempo para anotar o terceiro do time carioca e definir o placar. Botafogo 3, Sport 0. No Mané Garrincha, Leandro Damião, cobrando pênalti, fez o primeiro dele com a camisa do Flamengo, o primeiro do rubro-negro em cima do Grêmio. Diego de cabeça também marcou o primeiro dele pelo Flamengo e logo na estreia pela equipe carioca. O Grêmio chegou a descontar com o Henrique, mas já era tarde. Flamengo 2, Grêmio 1. O Fluminense engatou a segunda vitória seguida no Brasileirão ao vencer o Santa Cruz fora de casa por 1-0. O gol do jogo foi de Henrique Dourado. E no Orlando Scarpelli, o Cruzeiro visitou o Figueirense e abriu o placar com o Henrique logo aos 3 do primeiro tempo. No comecinho do segundo, Ávila deixou o dele e ampliou a vantagem da Raposa. Já no final, o Figueira conseguiu descontar com Ferrugem, mas já era tarde. Final 2-1 Cruzeiro. Atenção, fiel torcida. Atenção, Usain Bolt. A gente tem o Usain Bolt aqui no estúdio, nosso assistente. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem Corinthians e Vitória na Arena em Itaquera. E o nosso contato agora é com ele, nosso repórter recém-casado, Fernando Gavini, que está em lua de mel e neste momento acompanha também a expectativa para o jogo. Cadê o Gavini? Que pode trazer o Corinthians voltando aí ao G4. É isso, Gavini. Muito boa noite.
É isso, Michele, boa noite para você, para o Celso, para o Flávio, para todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Olha, muito, mas muito frio aqui na Arena Corinthians, 11 graus de temperatura, mas a sensação térmica é de muito mais frio. Aqui o estádio do Corinthians é muito gelado mesmo, então o Corinthians vai ter que superar esse frio também, além do Vitória, o adversário desta noite. O Corinthians que terá uma equipe bastante modificada, a começar por novidades. O Pedro Henrique, zagueiro que estava machucado, volta a ser relacionado, fica no banco de reservas, e o Bruno Paulo, que foi contratado do Audax no começo do ano, depois de fazer um belo Campeonato Paulista, ainda não estreou no Corinthians. Passou por uma cirurgia, agora sim está à disposição do técnico Cristóvão Borges e será relacionado pela primeira vez. Além dos dois, o Elias volta ao time depois de cumprir suspensão automática contra o Grêmio e volta à equipe, que vai ter uma mudança no meio de campo com a volta do Elias. Ao invés de ele retornar naturalmente no lugar do Rodriguinho, o técnico Cristóvão Borges resolveu tirar do time o Giovanni Augusto, que vai ficar no banco. Então vai jogar com o Bruno Henrique, com o Elias e com o Rodriguinho na equipe titular. Outra novidade é a presença do Guilherme no setor de ataque corintiano. Isso porque tanto o André quanto o Luciano estão sendo negociados pela diretoria do Corinthians. O André foi tirado da lista de relacionados do jogo de última hora. Ele tem uma proposta do Sporting de Portugal, treinou hoje no CT de Itaquera e está praticamente acertado. Deve assinar por 5 anos com o Sporting de Portugal. Na negociação, o Corinthians deve abater uma dívida que tem com o Sporting ainda da contratação do Elias. O Corinthians precisa pagar 2 parcelas de R$1 milhão e esse valor deve ser abatido nessa negociação. Outro jogador, o Luciano, está sendo negociado com o Leganés da Espanha, recém-promovido para a primeira divisão do Campeonato Espanhol. O Luciano já se despediu dos jogadores do Corinthians na última sexta-feira, nem treinou no sábado, falta apenas o anúncio oficial da contratação, da negociação desse jogador. Para o lugar desses 2 atacantes que estão deixando o Corinthians, a bola da vez é Gustavo, atacante do Criciúma, artilheiro da Série B ao lado do Nenê do Vasco, com 11 gols. O Criciúma pede R$5 milhões por 50% do jogador. A contratação dele ainda divide a comissão técnica e a diretoria, mas ao que tudo indica é a bola da vez. Portanto, o Corinthians com muitas modificações, com muitas novidades para enfrentar o Vitória. Hoje o Timão é o 6º colocado, mas depende só dele para voltar ao G4. Com uma vitória, será o 3º colocado na tabela do Brasileirão. Michele. Muito obrigada, Fernando Gavini. Celso Cardoso. Pois não adianta, quando as coisas não vão bem, demitir o treinador, né? Veja só, o Corinthians está perdendo, precisa de atacante, já está perdendo o André e o Luciano, os dois de uma vez. Não está perdendo, está ganhando. Está ganhando? Flávio, aqui... Deus me livre. Aí você fala na reposição, com todo respeito, não tenho muitos detalhes a respeito do Gustavo, artilheiro do Criciúma. Mas, poxa vida. Eu tenho bastante detalhes. Tinha aí o Pato. Tinha aí o Pato. Não deu. Agora, tudo bem, mas a questão é que não tem ninguém. Esse é o problema. É melhor não ter ninguém do que ter o André, porque aí você não corre o risco dele entrar em campo e você achar que ele vai jogar. Outra coisa, estão falando que o Sport vai pagar R$21 milhões no André. Isso aí tem que ser investigado. Não é possível. Não, é verdade. Não é possível. Não é possível, não tem como. É igual os 8 milhões. Eu não acho o André tão ruim assim. É igual os 8 milhões de euros que o Barcelona pagou pelo Douglas. É claro que tem mutreta, não é possível. Como é que o Sport... O André custou 5 milhões para o Corinthians. Se der 4, o Corinthians vende correndo. Está louco para se livrar dele? 21 milhões? É estranho, são aqueles negócios estranhos do futebol. E o Luciano vai tentar a vida dele num time pequeno da Espanha, se der certo. O Corinthians vai ganhar uma grana, ele é um jogador meia-boca, e de repente consegue acertar a vidinha dele lá. Mas para quem quer ser campeão, tá duro, né? Mas não com isso aí, né? A rede balançou nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Em Santa Catarina, Joinville e Luverdense ficaram no 1-1. Veja os gols dos outros jogos. Atlético Goianiense e Oeste se enfrentaram no Serra Dourada e ficaram no empate. Michel fez para o Dragão e Marquinho deixou tudo igual para o time paulista. Final 1-1. O Bragantino ficou na igualdade com o Vila Nova e permaneceu na zona do rebaixamento. Guilherme Teixeira e Vandinho marcaram para a equipe de Goiás. Eliandro e Eric fizeram para o Bragantino. O Vila é o 11º, enquanto que o Braga o 17º. Fora de casa, o Brasil de Pelotas conseguiu um ótimo resultado diante do Paraná. Ramon e Felipe Garcia marcaram os gols do time gaúcho. Com a vitória, o Brasil colou no G4, ocupando a 5ª posição.
O Criciúma venceu o Náutico na Arena Pernambuco pelo placar mínimo. Alex Maranhão fez o gol da partida, 1-0 e só. Mesmo o placar da vitória do Londrina sobre o CRB fora de casa, Paulinho marcou aos 50 minutos do segundo tempo e garantiu os 3 pontos. O Bahia foi até a ressacada e não tomou conhecimento do Avaí, 3-0 sem a menor piedade do adversário. Edgar Júnior, Hernani Brocador e Thiago Panhussá construíram o placar. O Bahia é o 8º colocado, já o Avaí é o 15º, pertinho da zona do rebaixamento. O Paysandu passou pelo Ceará graças a uma noite inspirada de Gilvan. Com 2 gols de cabeça, ele garantiu a vitória do Papão contra o Ceará, 2-0. Mesmo com a derrota, o Vozão ainda é o vice-líder da Série B. O Goiás recebeu o Tupi e venceu o jogo no apagar das luzes. Quando tudo se encaminhava para um empate com gols de Carlos Eduardo e Hiroshi, Léo Lima entrou em ação para desempatar o jogo e dar a vitória ao time verde. Final 2-1 Goiás. E o Vasco segue líder do campeonato, mesmo com um empate diante do Sampaio Corrêa. Nenê fez de pênalti e Everton deixou tudo igual no começo do segundo tempo. 5 pontos separam o time carioca do Ceará, segundo colocado na tabela. Voltamos a falar do 4º colocado Santos, que ontem perdeu do Coritiba 2-1 e hoje pode perder a vaga no G4 caso o Coringão vença o Vitória daqui a pouquinho lá em Itaquera. E o repórter Vinícius Rodrigues esteve no CT Rei Pelé acompanhando a segunda-feira do Peixe. Boa noite, Michele, amigos ligados no Gazeta Esportiva. O Santos se reapresentou hoje, segunda-feira, aqui no CT Rei Pelé. Após a derrota de ontem, 2-1 para o Coritiba, o Peixe saiu na frente, gol do Ricardo Oliveira, mas acabou sofrendo a virada, perdeu o jogo e perdeu também a oportunidade de se juntar aos líderes, se aproximar cada vez mais do líder Palmeiras, que também tropeçou em empate em 2-2 contra a Ponte Preta. Quem conversou hoje com a imprensa foi o meio-campista Renato, um dos líderes do time, a experiência em pessoa. E Renato comentou sobre o tropeço de ontem. A gente sabe dos erros que a gente teve nessa partida, né? A gente acabou sofrendo gol de empate e o segundo, o menino acabou acertando um chute indefensável, então não tem que lamentar, é claro, ficar chateado pela derrota, né? A gente foi para lá em busca dos 3 pontos, sabia que o jogo era complicado, a gente sabe que essas equipes lutando, principalmente na zona lá embaixo, agora no segundo turno ficou mais complicado ainda. O Santos hoje na reapresentação teve 3 novidades: Zeca, Thiago Maia e Gabigol, os 3 garotos de ouro que conquistaram o lugar mais alto do pódio na Olimpíada do Rio de Janeiro. Hoje também foi dia de lista da convocação do técnico Tite para a seleção brasileira e 2 jogadores do Peixe foram lembrados. O atacante Gabriel, que estava na Olimpíada, e também o meio-campista Lucas Lima, que era nome frequente nas listas do antigo treinador Dunga. O Lucas Lima também conversou com a imprensa e comentou sobre a experiência de ter sido convocado pelo técnico Tite. Muito feliz, primeiramente. Agradecer a Deus, agradecer ao professor Tite pela oportunidade. Para mim sempre vai ser uma honra estar defendendo a seleção brasileira. Então espero ser muito feliz lá e mostrar meu trabalho. Agora o Peixe troca a chavinha, esquece um pouco o Campeonato Brasileiro e foca as atenções na Copa do Brasil. Quarta-feira, aqui mesmo em Santos, estádio Vila Belmiro. Santos e Vasco, 8ª de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo à volta lá no Rio de Janeiro. Com as informações do Santos aqui do CT Rei Pelé, Vinícius Rodrigues para o Gazeta Esportiva. Boa semana a todos. Boa semana, Vinícius. Beijo para dona Márcia, sua mãe é orgulhosa de você. Hora de falar do São Paulo, que começa a semana se preparando para enfrentar o Juventude, quarta-feira, pelo primeiro confronto das 8ª de final da Copa do Brasil. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando o tricolor. É isso, Michele. Com o empate de ontem frente ao Internacional, o São Paulo ainda se mantém na zona mediana da tabela do Campeonato Brasileiro. O tricolor ocupa a 11ª colocação com apenas 27 pontos somados até aqui. Mas o momento é dar uma pausa no Brasileirão e começar a pensar na Copa do Brasil. O São Paulo estreia nesta competição já na próxima quarta-feira contra o Juventude jogando no estádio do Morumbi. E a principal novidade nessa segunda-feira, na preparação para a partida contra o Juventude, foi a presença de Rodrigo Caio, jogador campeão olímpico e também convocado hoje pelo técnico Tite para servir a seleção brasileira nos 2 próximos jogos pelas eliminatórias sul-americanas. Rodrigo Caio
falou de sua conquista e da emoção de novamente voltar à seleção principal do Brasil. Foi um dia inesquecível que vai ficar marcado na minha memória pro resto da minha vida. E segundo, a convocação para a principal, outro orgulho muito grande. Acredito que é fruto de muita dedicação e trabalho. Lutei muito para isso, para conquistar esse meu espaço. Espero agora continuar trabalhando forte para conseguir manter. Sabemos que é muito difícil chegar e se manter ainda. E se manter lá é mais difícil ainda, então vou procurar trabalhar forte, me dedicar diariamente para conseguir me manter e permanecer sempre nas convocações. Saiu do São Paulo quando tinha o Balsa, agora chega, encontra um novo treinador, Ricardo Gomes. O que se esperar desse novo São Paulo? Surpreso com essa saída e troca de treinadores? E também sobre o seu futuro, já que a janela se encerra no dia 31 desse mês, você tem alguma coisa, é uma possibilidade a sua transferência para o Sevilha ou não, enfim? Primeiro, temos objetivos claros nesse ano, somente a Copa do Brasil, que começa na quarta-feira. Temos o brasileiro que está no segundo turno, no começo do segundo turno. É a hora da gente se unir bastante para a gente voltar a vencer, principalmente dentro de casa, somar quantos mais pontos possíveis para a gente conquistar uma vaga na Libertadores ano que vem. Tenho um contrato até 2018. Claro que sempre deixei claro que tenho um sonho e um objetivo na minha carreira e um dia jogar na Europa. Isso aí é bem claro para todos, mas não tem nada ainda, nada certo. Tá aí, Flávio. A janela de transferências fazendo o estrago de sempre no mês de agosto, setembro. O São Paulo está jogando muito mal. O ano inteiro o São Paulo está jogando mal. Fez 3 ou 4 jogos, 5, com muito boa vontade, no ano. Bom, o River perdeu 19 jogos. Foi o time que mais perdeu dentre os grandões. Ou seja, cuidado com o jogo com o Juventude. Juventude é da Série C, mas ele está muito bem treinado pelo Antônio Carlos. Ele vem como um franco atirador. É bom o São Paulo tomar cuidado que não dá para suportar mais, né? Essa coisa de só ser eliminado, perder. E o jogo de ontem contra o Internacional foi horrível. Agora, entendemos que o Ricardo Gomes chegou agora também, né? Claro, não dá para fazer milagre, mas também não dá para esperar muita coisa com o time que o São Paulo tem. Você falou do futebol que o São Paulo apresentou no ano. Eu me lembro só da partida contra o River Plate na Argentina, que foi bem. Toluca. Contra o Toluca aqui, que era um time irreconhecível. Você conta nos dedos. Não lembro de bons jogos do São Paulo, não. Agora, o Ricardo está chegando agora, também não dá para fazer milagre. Quer que ele faça o quê? Primeiro jogo. Só não sei se a torcida vai ter paciência. Quanto tempo o São Paulo não joga bem, né? Pois é. Sim, vamos ver. E aí, perdendo o jogador ainda, poxa vida, é o que eu falo, né? O Corinthians perde aqui, o São Paulo perde lá, o Palmeiras ainda conseguiu amarrar a permanência do Gabriel Jesus até o final do ano, também perderia para o Gabriel Jesus. O Rodrigo Caio seria uma perda enorme para o São Paulo. E me parece difícil de segurar. Que foi, Adilson. Resultado final da enquete de hoje do site GazettaEsportiva.com. Você gostou da primeira convocação de Tite na seleção? Deu que não, já começou, 62% dos votos. Achei a cartinha do Eduardo Gonçalves, aqui, que veio me visitar aqui no Gazeta Esportiva para a Michele. Vou guardar sempre com muito carinho, viu, Eduardo? Beijo para você e para sua mamãe, Dona Tânia. Acabou. Nos vemos no Jornal da Gazeta. E eu, quarto, estou de volta com vocês. Abraço, tchau. Tchau, beijo, tchau.